palavra do Senhor. Ô glória! Amém. Boa noite a todos, boa noite, amada igreja. É um privilégio mais uma vez estar aqui reunido com os senhores, né? Nesse nosso bate-papo, né? Descontraído, dinâmico aqui, com a opinião de todos, com todo mundo colaborando, né? Se puder à vontade aí, para os irmãos participarem. A gente sempre tem essa pegada aqui para ser dinâmico, ser descontraído, para as pessoas se sentirem mais à vontade, né? E tem funcionado muito bem, glória a Deus. Boa noite a todos. Desculpe a demora. Valeu, Marcão, boa noite. A paz do Senhor, bem-vindo. Meus amigos, vamos falar, nosso bate-papo, sobre a falta de sabedoria e a sua incapacidade crônica de criar. Eu estou levando essa parte do entendimento da psique humana, da parte dos homens, né? Essa incapacidade crônica que tem afetado parte da sociedade, que, segundo o relato que eu busquei aqui, passa um pouco mais de 15% que sofre, né, de burnout, sofre de burnout também, que é outro nome engraçado que eu vi aqui na nomenclatura, né, da psicologia, que é o que dentro da cabeça dos homens ele sente essa opressão, essa fadiga crônica de ser cobrado e ser desconsiderado dentro de casa, fora de casa ou em qualquer lugar que ele vá. Isso tem abalado nossa sociedade dentro e fora da igreja. Então, nosso tema de hoje é a falta de sabedoria e sua incapacidade. E nessa pesquisa, né, breve aqui, nossa introdução, me permita fazer uma introdução, certo? A sabedoria divina é considerada um dom, né? Eu também considero um dom, a quem não considere, respeito isso, já falamos sobre respeito, né? Um dom gratuito de Deus e das suas manifestações do Espírito, né? Não sendo adquirida apenas por estudo ou inteligência humana. Ela capacita o indivíduo a compreender a vontade divina, discernir entre o certo e o errado e enxergar a vida sob uma perspectiva de Deus, ou seja, não só a minha visão humana, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso dessa capacidade, desse entendimento, né, desse lapidar para me entender o que Deus quer para a minha vida, ou seja, o meu propósito de vida. E os homens que perdem essa capacidade, ou não conseguem adquirir capacidade, geram um transtorno psicológico, geram transtorno emocional e acaba dando um congelamento. No mundo por onde eu passei, o Marquinhos também passa ainda, né? Não chegou a época de aposentadoria. Lá na escola do Rio de Janeiro, a gente tinha essa preocupação com o excesso de pressão, que alguns colegas, a gente chama lá, a gente assim, o cara congelou, ou seja, o cara, ele senta no banquinho e não consegue se mexer. Excesso de cobrança, excesso de carga de trabalho, e mesmo o cara sendo inteligente, sendo uma pessoa calma, ele simplesmente, parece que pifa, sabe? Parece que o fusível queima, né? E o cara fica ali parado ali assim, e tudo bem, o cara não responde, não fala, não, parece que não quer respirar, dá aquele ataque de crise emocional. Já vi isso também em hospitais, já vi isso também, infelizmente, em época de visita de colegas e amigos em sepultamento. As pessoas não conseguem refletir, não conseguem pensar. E nesse tema de hoje, eu quero trazer esse resumo, né, da parte da psicologia, que fala do desejo de mudança de algumas pessoas, que eles queriam mudar, voltar atrás, sabemos que não pode mais. Dentro dessa pesquisa, as pessoas entrevistadas, elas se expressaram em 3 pontos mais destacantes, de que eu destaquei, foi o desejo de mudar o passado, né, está ligado às decisões anteriores. A segunda, corrigir decisões, mudar as escolhas de carreira, escolas, né, que ele tomou. E a outra, aliviar o sofrimento, ou seja, evitar os erros causados por dor física, emocional, né, a própria e aos outros. Ou seja, a Bíblia nos mostra, né, que se a gente parar, pensar, analisar, se preparar, né, pesquisar e, acima de tudo, planejar um futuro aqui na Terra, nós vamos evitar muito tropeço, vamos evitar muitos problemas. Mas, infelizmente, a gente adquire esse conhecimento com o tempo, né? Não é que nós vamos tirar a pedra do caminho dos outros. Para quem já viu aí o Ricardo, sabe muito bem que
Eu não sou de tirar a pedra de ninguém, eu deixo a pessoa tomar a pedrada mesmo. Eu sou desse tipo de pensamento. Se a pessoa não tomar a pedrada, ela não sabe o que dói. A gente avisa, olha, irmão, ali vai cair pedra, mas o cara quer passar, infelizmente a pedra vai cair no pé dele, né? É engraçado que eu lembrei que a minha filha fala muito isso. Não, que no passado o senhor era mau. Por que eu era mau? Não, porque o senhor deixava cair e me deixava tomar choque, mas eu não avisava para não fazer? Não, você fazia porque você queria. Então, se você quer tomar choque, toma. Ué, não vou evitar. Eu falo 10 vezes, você quer? Ela me chamava de pai malvado, né? Mas na boa expectativa, né? Na boa. Eu uso isso até hoje. Irmão, eu aviso 10 vezes, você quer? Eu não vou te impedir. Se você quer fazer o errado, pessoa de família, colega, eu sei que você, irmão, você quer fazer? Faz sozinho, mas não vou te apoiar, não. Depois, estamos aqui, a mão sempre estará estendida, certo? Então, baseado nessa pesquisa da psicologia, é possível voltar atrás? Não. É possível a gente mudar aquilo que já fizemos? Não, mas nós podemos avisar essa geração que está chegando, de 20, 30 anos, o pessoal que está no 40, e também ajudar os que estão nos 85 e mais, certo? O pessoal que está no 20 e 30 anos sofre do problema também, a incapacidade, incrível. Como assim a pessoa de 20 anos? Tem gente de 20 anos que sofre, como está aqui, né, marcada com a crise dos 20 anos, gerada por ansiedade, né, saúde mental abalada, excesso de estudo, certo? Não, na minha opinião, é uma pesquisa que está aqui, certo? Desocupação, né, tem uns que moram com os pais e não conseguem sair de casa, né, é inferido a cerca de 15% entre os empregados e sofre de sintomas físicos e mentais e fadiga, de insônia, diminuição da motivação, isso um povo de 20 anos de idade, certo? No estudo de 40 a 50, eles sentem, né, baixa estima, baixo mal-estar, crise da meia-idade, ocorre também nessa faixa etária. E também tem o pessoal que já passou dos 50, que já a medicina classifica como o pessoal classificado como a crise da andropausa, né? Que sofre com ansiedade, esquecimento, excessos. Ele tem um problema de capacidade de prover. E dentro do mundo da cabeça dos homens, a maioria, acho que 90%, segundo a pesquisa, fala que todos nós temos esse intuito de prover, de melhorar, de conquistar, de ganhar, sempre vencer. O homem nunca está entrando em uma coisa para perder, ou empatar, ou deixar para lá. Então, quando é esse pessoal que está imbuído sempre de ganhar, na mente dele, ganhar, e não consegue, ele para, ele congela, ele dá defeito, né? Então, baseado na Bíblia, vamos entrar na Bíblia, o que fala sobre isso, dessa incapacidade crônica. Se todos nós, né, se eu tivesse mais 200 anos como Matusalém, Sete, Adão, 300 anos com a mente que a gente tem hoje, sabemos que daqui a 100 anos a gente ia ser bem melhor, porque você vai acumulando experiência. Nós falamos sobre você ir juntando fragmentos da sua vida, você vai chegar numa faixa de idade que você vai estar o quê? Gabaritado, altamente capacitado para ensinar pessoas. Porque a pessoa chegou nos 85, 90, segundo a Bíblia, não é o fim da linha. Sabemos que as pessoas idosas, os velhos, sonharão. Então você pode continuar a sua vida, você pode começar a sua vida, até reiniciar a sua vida depois dos 80. Ah, mas calma aí, irmão, vou começar aos 80? Sim. Se nós tivéssemos o conhecimento, só para ir pensar como cada um está, de 20, 30, 40, 50, 60, 80, se você tivesse a mente de 80 com um corpo de 20, você seria um cara o quê? Acima da média, né? Então, muitas vezes a gente aprende, ou às vezes também a gente joga a oportunidade fora, mas a Bíblia ensina um caminho que é a capacitação, para mostrar para as pessoas que vão chegar, chamado de legado, né, para deixar quem vai chegar depois, sabe, irmão, olha, esse caminho aqui é alagadiço, né? Eu me lembrei agora dos poços de Pinche, né, da guerra dos 5 contra 3 lá de Abraão, que os caras caíram num poço de Pinche. Parece que eles não sabiam, mas foram emboscados, foram para o lugar errado e caíram num poço de Pinche. Ou seja, existe técnica, existe um conhecimento regional naquele tempo que as pessoas, irmão, por aqui não vai dar certo. E hoje em dia você, irmão, não vai por aí não, que vai dar errado. Então, por que vai ser assim? Então, e isso também me fez lembrar, né, eu fiquei até rindo à tarde, quando eu era teimoso pra caramba com meu pai me levava a pescar,
E certa vez me levou para uma região que ele falou assim, olha, basta aqui uma varinha, um pedaço de nylon e um anzol com pão. Eu falei, pô, camarada, pô, tem molinete aqui, vara de pesca, troço importado, você vai pescar com pedaço de pão? Eu desconsiderei, falei, rapaz, nesse lugar aqui só tem moreia e baiacu. Se você jogar carne, você não vai pegar peixe bom. Peixe bom só vem com pão. Eu falei, isso é papo de pescador, rapaz. Ou seja, eu não considerei a idade, eu não considerei a capacitação dele. E o tempo mostrou que eu estava errado. Não adianta levar um molinete poderoso num lugar que não vai funcionar, não adianta. Você vai para um lugar cheio de madeira com um anzol inadequado, não vai funcionar. Isso eu fiquei lembrando hoje à tarde e eu achei até engraçado essa coisa que veio na minha mente, né? O reflexo do tempo. Por gentileza, anote aí o tema de hoje e nossa referência, né? Para a gente refletir ao longo da semana. Diz o irmão Marquinhos, né? Vamos ruminando, né? Ao longo do dia. Tiago, no seu capítulo 1, verso 5, né? Depois Provérbios 16, 31, Salmo 90, versos 9, 10, 12 ou até o 15 mais ou menos, vai depender se a gente vai conseguir desenvolver. Eclesiastes 7 no verso 8. E se citar mais um aqui, se der tempo a gente fala de mais alguma coisa. Pois bem, segundo a Bíblia, esse dom divino, a gente abre aí em Tiago, no seu Tiago no capítulo 1, a minha versão, eu uso a versão NVI, Tiago 1, no seu verso 5, que fala da sabedoria. A Bíblia fala que alguns recebem esse dom antes de nascer, né? A Bíblia fala dessa, nós temos também essa referência que Deus já capacita, já escolhe o indivíduo, né, no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, Deus já nos conhecia. E tem também aqueles que vai demorar anos para adquirir esse conhecimento. Diz assim a minha versão, no verso 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém. Ele será concedida. Ou seja, eu tenho que buscar a Deus e pedir sabedoria? Sim, eu tenho. Ah, mas Salomão recebeu. Salomão recebeu. Pediu sabedoria e recebeu muito mais do que, né, que Deus quis agradar a ele, quis, segundo a própria Escritura fala, deu a ele e não vai dar ninguém mais. Então, já travou ali. Você vai ter tudo, irmão, mas ninguém vai ser comparado igual a ti. Então, já travou ali. Mas nós, eu me classifico aqui. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá. Então, irmão, eu tenho falta de sabedoria para abrir uma empresa? Vou pedir a Deus. Falta de sabedoria para alguém pergunta assim, irmão, será que eu devo casar, não devo casar, devo viajar? Meu irmão, peça a Deus. Certas coisas que vai envolver o futuro, vai envolver família, vai envolver uma geração, o melhor caminho é buscar a Deus. Então, se eu tenho que buscar a Deus, para quê? Para me preparar para o futuro, eu tenho que plantar para colher. Eu tenho que me mover nisso, tenho que me alicerçar nesse tipo de pensamento, porque a Bíblia fala sobre isso. Eu não posso simplesmente dizer assim, não, eu vou tentar a sorte. É arriscado. Ah, fulano tentou. Sim, eu não recomendo ninguém, eu prefiro me basear aqui no verso 5, diz, se eu tenho falta, não tenho sabedoria? Não. Não tenho conhecimento? Não. Então, eu tenho que pedir. Certo? Se eu tivesse um conhecimento, né, abastado de, olha, isso aqui vai dar certo porque eu já vivi 5 anos aqui, né, como diz um profissional, ou seja, um pedreiro, um eletricista, um lanterneiro, ele está tão experiente naquilo aí que ele vai fazer, tem certeza que vai dar certo. Vou pintar essa casa aqui, quantas latas de tinta? Cara, não, traz só 2 que dá. Só 2? O cara é o profissional, ele sabe. O pedreiro, o mecânico, é o médico, ele sabe, não, por aqui vai dar certo. E também me lembrei, quando eu estava escrevendo sobre isso, que eu passei uma época que eu sofri um acidente, eu tive que operar o abdômen.
Aí, minha vez de operar, já estava na sala de cirurgia, uma médica jovem, né, veio, não estou desmerecendo nenhum jovem, sabe? Pelo amor de Deus, não pense assim. Aí já me olhou assim, mas qual é o seu problema? Eu falei, eu tô com um abscesso, estourei o abdômen, tá assim, aí expliquei tudo. Ela já estava na sala de cirurgia, ela me olhou assim, falei, rapaz, não sei não. Eu falei, ih, rapaz. Aí minha cabeça, essa médica tá aprontando pra mim, né? Aí eu falei, senhor, me livra aí, irmão, me livra aí que esse negócio tá esquisito. Aí ela chamou um senhorzinho de cabelo branco. Ô, doutor Galbarne, eu não esqueço o nome desse doutor, isso já tem mais de quase 30 anos já. Opera esse rapaz aqui, deixa eu operar a moça do pé. Eu falei, senhor, deixa, escuta, senhor, essa oração. Aí o senhor aceitou, ele, não, tudo bem, opera. E na sala de cirurgia é isso, cara, uma coisa, sabe, eu achei muito estranho, me deu aquela agonia assim, momentânea. Eu falei, rapaz, como é que a médica olha pra mim assim, não sei como vou te operar. Eu falei, ih, rapaz, tá amarrado esse negócio aí, me livra disso aí. E aconteceu comigo, até hoje eu conto minhas coisas, eu fico rindo disso, entendeu? E no final, o pessoal que tinha que fechar meus pontos, não fecharam meus pontos. Eu acordei na sala de recuperação, eu tive que levantar, minha barriga abriu, saiu sangue, foi uma confusão danada nisso. Aí voltei para a sala de cirurgia de novo. Falei, rapaz, então a moça não se sentiu, a médica não se sentiu, ou seja, confiante, ela não tinha uma capacitação, uma experiência para o meu caso. Já o tiozinho lá de cabelo branco olhou assim, não, rapaz, olha só o que aconteceu, me permita só rapidamente, vou alongar não. Ele pegou uma caneta preta e começou a me desenhar assim, e eu olhando assim, e desenhou para lá, bota aqui, fura aqui, assim, assim. Aí a menina, não entendi não. Falei, ai meu pai, vai não, não é hoje. Aí ele assim, tá bom, deixa que eu opero. Deixa que eu opero. Essa geração, eu falei, rapaz, que livramento. Deus me ouviu. Graças a Deus não tive problema depois. Mas eu fiquei surpreso, né, quando eu lembrei dessa história, fazendo isso aqui, sobre o aprimoramento. Tem gente que envelhece e quanto mais envelhece, mais esperto fica, mais sábio fica. E por que não a gente não se tornar uma pessoa para ser mestre? Por que não eu posso chegar aos 80, 90 anos como um doutor? Por que não eu não posso capacitar o jovem? Não estou dizendo que a geração que está chegando não serve, não estou dizendo isso, mas a gente sabe que tem uma parte da geração que está chegando que ela é descomprometida, certo? É uma geração que só passou na faculdade por passar, o pessoal não quer trabalhar, é mal criado, e esse pessoal jovem, daqui a 10, 20 anos, ele vai ser o juiz, ele vai ser o médico, ele vai ser o enfermeiro. Imagina essa pessoa mal criada, sendo enfermeiro, pegando a sua mão para enfiar ali um escalpo ali, vai acertar 10 vezes a sua mão, e fura, e fura, e fura. Imagina um juiz que não está nem para a parte do Brasil. Deus me livre, cara. Então, a gente sabe que, sem classificar ninguém, já sabe, essa história já está bem, né, bem abatida na nossa sociedade, uma geração que não quer nada com nada, certo? Quem já está acima de 50, ou seja, é Highlander, o pessoal sabe, né? O pessoal do Highlander que viveu. Aí tem uma geração que está chegando aí, sem desmerecer ninguém de 20 anos, e pelo amor de Deus, não me taque pedra, certo? Estou dizendo que já está na sociedade, tem um grupo dentro da nossa sociedade que, infelizmente, uma leva aí de jovens que não quer se capacitar, não quer ter experiência. Né? Tem até um nome engraçado que deram, uma vez estava conversando com minhas filhas, então acho que é nem trabalha, nem trabalha, nem viaja, o que? Mora com os pais, não gosto desse, né? Assisti o nome da sigla, o cara não trabalha, não estuda, não faz nada, ou seja, tá ali, ó, passeando, mas vamos voltar para o nosso texto que é mais importante, né? Então, em Tiago, no capítulo 1, fala que tem falta de sabedoria, peça a Deus, para trabalhar, para viajar, para pesquisar, para preparar o seu futuro. Eu também pensei muito bem nesse texto aqui, eu fiquei pensando assim, rapaz, daqui a 20, 30 anos, quem vai empurrar a minha cadeira de roda? Quem é que vai me dar banho? Quem é que vai me dar comida? Porque eu vou ficar mais velho, a minha capacidade de locomoção vai ficar prejudicada, é lógico, né? Segundo a Bíblia, reduziu para 70, né? Antigamente o pessoal ia 200, 300, 500, Deus vai reduzindo para 90, 90 caiu para 70.
Aguenta aí, senhor, daqui a pouco vai cair para 50, aí complica pro nosso lado, né? Dá um break aí. E a Bíblia brecou em 70 e pouco aí. Falei, pô, deixa a gente ir. Diz que você passa conforme a sua capacidade muscular, a sua capacidade física. Você pode chegar a 80, 90, muito bem de saúde. Mas eu quero levar esse papo ao quê? Você já pensou em chegar numa terceira idade mais avançada? Até a terceira idade, um dia eu fui repreendido por isso, chamei o pessoal de terceira idade, rapaz. Num evento da igreja, rapaz, me deram um sermão que não é terceira idade, é a melhor idade, né? Eu fui chamar assim, uma terceira idade. Aí a galera do cabelo branco me deu um sermão, me deu tanto aperto que eu saí até de peça. Não, terceira idade não, é a melhor idade, toma de aperto. Eu falei, rapaz, eu vou sair de perto. Tomei aperto não. Mas foi engraçado do meu lado. Não foi por maldade, eu só apenas falei terceira idade pensando que estava certo e acabei que... Então, voltando aqui, o pessoal da melhor idade, né? E pode ser capaz de educar pessoas, pode ser capaz de pensar no futuro, porque se eu não planejar meu futuro, quando eu perder a minha capacidade de raciocínio, minha capacidade de locomoção, eu posso ficar acamado, eu posso ficar numa cadeira de roda. Quem vai empurrar minha cadeira de roda? É esse pessoal que não quer nada? É a pessoa que vai me deixar na leito do hospital abandonado, um pessoal. Então eu tenho que pensar, se eu preparar o meu futuro, eu vou pensar em quê? Quem vai cuidar de mim? Quem vai me dar banho? Se eu terei recurso financeiro para me sustentar quando faltar as coisas, né? Eu também pensei, botei aqui, na época da Covid, eu pensei em 3 coisas. Uma que era, se a coisa piorasse, né, o país entrasse em colapso, eu pensei em 3 coisas. Uma, ter dinheiro já em casa, né? Eu saquei dinheiro e deixei em casa, porque o banco pode colapsar. A segunda foi colocar dinheiro em moeda digital, certo? E o terceiro, diversificar aonde poder comprar coisas ou trocar material, porque quem é que sabia que ia acontecer com o mundo na época, né? Era uma coisa de louco, né? Tinha parente que me ligava chorando, assim, rapaz, quanto tempo? E, nossa, como é que Deus é bom, né? Teve que ter um apocalipse da Covid para pessoas que nem falar com você ligar para pedir oração. Isso aconteceu comigo. Falei, que bom, né? Que bom que você está me ligando, que bom. Que a gente não sabia que ia acontecer, né? A cidade aqui ficou vazia, aqui as pistas aqui, aeroporto não tinha avião, não tinha nada. Eu falei, nossa, realmente parecia um apocalipse, né? O Ricardo lembra isso, né? Fazia, o grupo aqui acho que de 8 até meia-noite, né? Tipo, passava a hora aqui e ninguém saía de casa, era proibido sair de casa, ou seja, parecia o fim do mundo. Então eu pensei nisso, cara, se faltar água, onde eu busco água? Se faltar energia, como é que eu me viro? Né? Se o banco deixar de funcionar, onde eu saco o dinheiro? Eu pensei nisso, falei, três planos aí. Se o primeiro der errado, eu tenho o segundo. O segundo, eu tenho o terceiro. Eu tenho que fazer um planejamento. E a Bíblia fala sobre isso. Abre, por favor, em Eclesiastes. Não, Provérbio 16, Eclesiastes. Viajei agora. A mente está mais rápida que... Provérbios 16. Provérbios 16, o verso 31. Isso aqui me lembrou, né? Ou seja, eu tenho que envelhecer me capacitando, e o envelhecimento tem que ser uma coisa, tem que ser um coroamento. Diz assim, Provérbios 16, no seu verso 31, diz assim: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor. Não é o final, é a contemplação da soma das suas experiências, que se obtém no caminho da justiça. O cabelo grisalho é uma coroa. A pessoa chegou, né, na melhor idade, né, e acabou. Não acabou não, irmão. Não acabou não. Quem está no 20, ele tem que se preparar para chegar aos 80. E eu posso começar a minha vida aos 50? Pode. Né, não deixei aqui separado, mas eu vi que grandes empresários começaram depois de 50. Certo? Começaram grandes empresas. Sem alusão nem politicagem, mas Hermínio de Moraes começou depois de 50, Roberto Marinho começou depois de 50. E por que não começar a zerar a minha vida depois de 50? Não, meu irmão, não pensa que você acabou. Se falar da Bíblia,
Moisés, vamos falar de Noé, é ao concurso, né? Não dá. Né? Então veio Abraão, quantos anos foi chamado? Moisés, quantos anos foi chamado? Não é a idade que vai limitar, certo? Eu tenho que falar, Senhor, é comigo? É. Tem uma promessa? Tem. Se tem promessa, irmão, se Deus falou comigo, Ele falou que não vai me abandonar, por que não continuar? Por que não posso me capacitar para ensinar a geração que está chegando? Nós falamos aqui, eu não li toda a matéria, mas tem doenças que afetam o homem que deixa de produzir, ele não consegue, ele congela. Tem gente que para de pensar porque ele é muito cobrado. Dentro do trabalho, até em casa. Tem homens que, falando aqui da violência, né, doméstica, né, citei assim por alto na época, tem homens que sofrem dentro de casa, não conseguem trabalhar porque é excesso de cobrança dentro de casa. Os filhos têm excesso de cobrança, o cara não consegue, chega no trabalho e está ali parado, congelado, o cara não consegue produzir porque é excesso. Ele está se autocobrando, não consigo trabalhar, não consigo produzir, aí começa a vir, eu sou inútil, aí esquece o que a Bíblia fala a respeito dele, para de pensar que existe um propósito da sua existência. O que ele pode pensar? Não, agora eu não consigo trabalhar, não consigo pensar, não consigo estudar, não sou respeitado dentro de casa, ninguém me respeita, ninguém vê o que eu faço. Ele pensa o quê? Então a minha vida acabou. Ou ele vai morar na rua, ou ele vai para a cachaça, ou vai para as drogas, ou vai tentar contra a própria vida. E nós temos que buscar esse entendimento, essa capacitação, para quê? Para ajudar esses irmãos dentro e fora da igreja. Como falamos aqui da ovelha perdida, tem gente que ainda não está no aprisco, como diz Jesus, tem gente, a ovelha por aí que está perdida ainda, irmão, fica atento. Então tem que, opa, calma aí, irmão. Dentro do ônibus eu posso falar? Posso, nós falamos aqui do ônibus, já falamos de evangelismo, falamos de cadeia, falamos de hospital. Onde eu estiver, eu tenho que me preocupar com o quê? Pensar e ajudar o próximo. Porque Jesus fala, você me ajudou quando eu estava nu, você me ajudou quando eu estava doente, você me visitou. Então tem que ter essa preocupação. E aqui, a pessoa que está com o cabelo grisalho, como aconteceu no meu caso, eu desconsiderei um velho marinheiro, né, um velho pescador, e aqui diz o quê? O cabelo grisalho é a coroa do esplendor. Opa, calma aí, eu posso envelhecer com sabedoria? Posso planejar a minha vida, envelhecer com saúde? Posso ter um plano? Porque não penso, eu pensando hoje em dia, assim, mas por que eu com 10 anos de idade não comecei a fazer uma previdência? Com 10 anos, se eu chegasse aos 50, eu teria 40 anos já de previdência. Eu trabalhei com outro servidor que começou com 30 e poucos anos, o cara ia terminar com 70 anos, para fazer pelo menos 35 anos de contribuição. Eu falei, caraca, vou trabalhar até os 50? Eu comecei com 35, falei, Deus me livre. O cara tem que trabalhar até os 70 para fechar a conta, né, que é 90 e 95. O cara tem que ter 35 de contribuição. Se você começou com 35, vai terminar quanto? Ixi, 70 anos de idade trabalhando. Eu falei, rapaz, que sofrimento. Porque ninguém chegou assim na escola, né, de primário, ó, criança que tem 10 anos de idade, começa a pagar a previdência agora. Ou criança que tem 10 anos de idade, começa a fazer uma poupança, que daqui a 50 anos, é muito tempo. Nós chegamos até aqui, né, que já passou dos 30, se nos últimos 30 anos você botasse R$1 na poupança, quanto você teria? O tempo passa para todo mundo, certo? Outro dia, eu conversando com minha filha, né, surgiu uma coisa da minha conta, eu fiquei assim, mas que dia achei isso? Eu não sabia o que era. Um monte de código, eu falei, rapaz, vê isso aqui pra mim. Ela pesquisou, eu falei, rapaz, isso aí foi um resgate automatizado que você fez há 2 anos. Eu falei, eu fiz isso aí? Eu nem lembrava que tinha feito aquilo. Eu fiz uma aplicação lá que nem sabia de onde foi, de onde era. Aí o troço passou 2 anos e o troço voltou para ele. Falei, rapaz, eu nem esperava esse troço. De onde foi que fez isso? Está aqui, aí pesquisou, lá está aqui. Você fez no dia tal, né, 2024, você aplicou aqui. Eu falei, rapaz, não é que troço funciona? Se você planta, você colhe. Mas, irmão, tenha planos, planeje sua vida. Não fique esperando que, sentado a imagem do homem sentado na praça, a gente vê muito isso, né, na televisão, sem esperança. Há jeito de você planejar, enquanto a vida, a solução. Falamos aqui, Deus tudo pode. A gente não pode limitar Deus nem botar Deus numa caixa. Deus tudo pode, Ele sabe tudo, cabe tudo para todos nós. Sabemos que tem um projeto para todos nós. Eu não posso ser limitante, não. É que eu já cheguei numa idade, 30 anos de idade, já estou bom, já trabalhei demais.
Você pode abrir uma empresa, você pode alimentar uma multidão, como diz lá, falamos, né? Alimente vocês, falamos aqui, né? Quantos pães tem aí? Ah, só tem um tiquinho, alimenta. Pô, Jesus, está de brincadeira, né? Só tem aqui um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, você quer alimenta a multidão. É a falta de visão, é a falta do comprometimento, é a falta da intimidade com Deus. Eu tenho que pensar nisso. Amém? Falamos de Provérbios 16, por gentileza, Salmo 90. No Salmo 90. Vamos acrescentar aqui mais algumas informações. 90. Salmo Davídico 90, no seu verso 9. 90, verso 9. Salmo 90, verso de número 9, diz assim: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão ser como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Olha só. Então o que eu posso pedir? Vai ter versão assim: Senhor, ensina-me a contar meus dias. Se vai passar rápido, Senhor, calma aí. Vamos conversar. Certo? Eu posso passar dos 80? Posso passar. Opa, mas por que? Se a vida passa depressa, mas por que não posso planejar o meu futuro? Aqui na Terra, né? Lógico. Né? No céu, já falamos sobre isso, não é o ponto dessa nosso bate-papo. Então, se aqui na Terra eu posso viver bem, sem nenhuma expectativa, ou posso preparar minha vida para amenizar o meu problema. Uma boa aposentadoria, ter 2, 3 fontes de rendas, por que não? Ter um local, né, sossegado para descansar com minha família, né? Ter um hospital que possa me atender na minha necessidade, por que não planejar isso? Eu tenho que ter sabedoria. Eu não posso ficar parado numa incapacidade crônica de pensar. Não dá. Não, que o país está ruim. Não, como se tem aqui na Covid. Quem é que ia saber que ia ter um dia seguinte? Ninguém esperava isso. Sei lá, o que aconteceu, o mundo parou, deu um blackout. Quem é que ia imaginar que a gente ia chegar em 2026? Quem é que apostava isso? Eu falei, vamos viver um dia de cada vez. Eu pensava, vamos viver de cada vez. Vamos ver o que Deus preparar pra gente. Certo? Então, eu posso falar, opa, meus dias são difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa. E nós vamos. Quem conhece a tua ira? Pois o teu furor é tão grande, tão temido. 12, uma cereja aqui, ó. Olha aqui, o 12 fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O tempo vai me dar sabedoria. Como falamos naquela vez lá, entendeu? A paciência, a tribulação vai gerar fé. Isso vai me dar o quê? Uma perspectiva de conhecimento, de passar, irmão, calma, isso não vai te matar. Relaxa. Para, respira, vambora. Certo? Para, respira, vambora. Eu tenho que falar isso pro cara. Não, irmão, calma. Ensina-me a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Não é com desespero. Eu estou entrando em falta de capacidade, eu tenho que procurar ajuda. Ou se eu encontrar um amigo já bloqueado, irmão, calma, vamos respirar. Qual é o seu bloqueio? Minha família me oprime, porque me cobram demais, meu irmão. Vamos mapear o processo, né? Lembra do mapeamento de processo? Fizemos aqui, foi na época quem trouxe, se me fala a memória, foi o pastor Edson que tocou nesse assunto. Mapear o processo. Errei, volta. Conquistei, eu continuo. Continuei, vou para cá. Conquistei aqui, Então, todo dia eu vejo santidade, eu buscar Deus, oração, falar com Deus. Errei, volta, faz de novo. Mas mapear o processo. Porque senão o cara para no meio-fio, meu irmão, não vai se levantar. Ele vai congelar. Então, qual é o propósito? Mas qual é o propósito da vida? A vida não tem propósito. Tem propósito para todos nós. Se eu tenho, Senhor, me ensina a contar meus dias, né? Eu tenho que saber viver a cada dia, a cada fase da minha história. Com 20 anos você tem um pensamento. Quando chega aos 30, como estava na matéria que eu relacionei, tem gente que tem trauma de bullying, não consegue respirar porque ele lembra que na escola as pessoas ficavam falando: teu tênis é velho, tênis sem marca.
né? O meu sonho era ter um quichute, nunca tive um quichute da vida, né? Eu sempre usava aqueles de sapato de feira, né? E o pessoal usava quichute, que era o mais famoso na época, né? O melhor sapato que eu tive, que eu ganhei, foi um 747, se não me engano, 747 Vulcabras. Para quem lembra dessa história, né? O sapato indestrutível, né? O cara sofre bullying, não consegue viver. Não, meu irmão, isso me fez melhor, me fez ser mais forte, ou isso me atrapalha? Eu tenho que parar para refletir isso. Se eu aprendi a sobreviver à bullying, a sobreviver à escassez, eu posso ensinar e ser uma pessoa melhor, e não ser uma pessoa pior. Sabemos que temos que ser um cidadão do céu. Eu posso capacitar pessoas com a minha experiência de vida. Então não acabou para quem tem 85 anos. E também não acabou para quem chega aos 20, que tem gente com 20 anos que já acabou, infelizmente. Ah, não, que eu não consigo passar na faculdade, então a vida não tem mais sentido. Aos 20 tem gente pensando assim. Então quando chegar aos 80, ou não, acho que não vai nem chegar aos 80, porque já parou dos 20, né? Então nós temos que nos capacitar, nos preparar para buscar o entendimento, para, irmão, faz um planejamento de vida. Ah, é muito tempo. Não é não. Eu vou até pular a matéria, vamos para, eu vou citar a 1 de Reis, até pular aqui. Josué 15, 16 e Juízes 1 fala de um homem esperto. Estava aqui só no meu rascunho, mas eu vou citar nosso irmão que deixou um legado extraordinário, né, que foi Caleb, certo? Nesse Juízes 15, 16 e Josué 15, 16 fala a mesma história, né? Juízes 1, 12, que fala desse fato, e Josué 15, 16, que Caleb, aos 85 anos, ele tinha um propósito e tinha um plano. Propósito e plano. Qual é o plano dele? Lá atrás, aos 40 anos, ele escutou uma promessa. Olha, a terra prometida emana leite e mel, aos 40 anos. Só que 45, aí quando chegou nos 85 anos, ele falou: ô Josué, minha terra, sua terra, já está velho, não. Eu quero a terra do gigante, manda. Olha o planejamento do cara, certo? Se eu ler esses dois contos aqui, vocês vão ver o que eu estou falando. Aí falou assim: opa, eu preciso conquistar essa terra. Atenção, senhores, ao plano dele, aos 85 anos. Eu imagino ele aos 40, um cara bombado, um cara forte pra caramba, né? Guerreiro, só que aos 85 anos o braço já fica pesado. Aí, em vez de ele lutar, o que ele faz? Nesse versículo aqui, ele fala: senhores, quem consolidar a terra para mim, vai casar com a minha filha Acasa. Opa, olha os moleques da época. Opa, como é que é? Ops, repete de novo aí. Quem conquistar e consolidar a minha terra, vai casar com a minha filha. Rapaz, a filha do Caleb, cara poderoso, conhecido, dote poderoso. Por que ele pediu as terras de gigante? Lembra que ele mapeou a terra. E na terra de Gades, é o quê? Fontes de água, tem minério. Certo? Porque a terra lá na Leite e Mel, e depois que você pesquisar no livro de arqueologia bíblica, vai ver que veios de ouro, veios de prata, cavernas de prata, ou seja, Caleb não foi um bobo, ele foi um cara inteligente, ele planejou, pensou e falou: eu quero minha terra. Agora, atenção, senhores, quem casar com a minha filha e consolidar meu patrimônio, casa com ela. E vindo na história, eu falei: tá bem, pai, vou casar, mas eu quero a fonte tal também, porque eu não vou de mão vazia também não. Ou seja, a filha aprendeu com o cara. Ou seja, há um planejamento e uma execução de um projeto. Não é porque eu envelheci, não acabou não. Caleb botou esse, pensou, esperou 40 anos, assim, não, agora eu vou botar meu projeto em andamento. Quem casar com a minha filha, certo? Pá, opa, aí quem se apresentou? O sobrinho. Opa, como é que é essa história é? Aqui, ó, deixa comigo que eu resolvo. Foi esperto. Caleb tem um exército, Josué tem exército, o cara não vai estar sozinho. Para conquistar uma terra, que sabia que o dote era bom e sabia que tinha fonte de águas vivas. Então, ou seja, a plantação estava garantida. Não é simplesmente fazer coisas, é fazer coisa com planejamento e saber que vai dar certo. Porque Deus já é conosco. Se Deus é conosco, por que não planejo? Se Deus é conosco, irmão, tira da cabeça esse negócio que daqui a 40 anos não vai dar certo. Você tem que pensar: Deus é contigo. Certo? Se o pior de tudo, como aconteceu na época de Abraão, na época de Jacó,
Ah, acabou a comida na terra. Abraão foi para onde? Foi para o Egito. E Jacó pegou o ouro e a prata. Oi, meus filhos, vamos comprar comida. Ou seja, você tem uma reserva, você tem um planejamento, você tem um plano de fuga. Não é apenas viver, você tem que planejar a sua vida. Ou seja, eu não posso ficar estagnado, eu não posso ficar com incapacidade de pensar, incapacidade de projetar a minha vida. Porque no futuro, depois que eu não conseguir me mexer, alguém tem que empurrar a minha cadeira, alguém vai ter que me dar banho, alguém vai ter que me dar comida. E quem é? Opa, pelo menos eu vou ter uma condições de um bom plano de saúde, vou ter um parente que eu realmente eu me considero muito bem, eu cultivei aquela amizade para a pessoa cuidar de mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia sabemos que tem filho aí que quer mais que o pai morra, né? Quer mais que o pai, opa, vai logo embora, para de perturbar, né? Como aconteceu agora há pouco tempo, né? Sem falar de política, mas as filhas do Fernando Cardoso interditou o pai para governar o dinheiro e o patrimônio dele. Ah, o pai está velho, já está, né, mais para lá para cá, e vamos interditar ele, vamos interditar, e tchau, entendeu? Então, se eu não pensar no meu futuro, quem é que vai empurrar minha cadeira de roda? Eu não posso estagnar. Ah, não deu certo. Irmão, vai dar certo. Se Deus é comigo, por que vai dar errado? Se Deus é comigo, por que não posso vencer? Não tem sentido eu pensar assim. Eu estou já pensando em derrota. Não, aqui não vai dar certo, porque já estou com a idade avançada, já cheguei aos 30, já estou cansado. Meu irmão, abre a mente. Há um propósito na sua vida. Se você chegar aos 30 nessas condições, daqui a mais 30 você vai estar muito melhor. Ah, eu tenho 50, por que não começa um projeto a partir de 50? Por que não? Se você pesquisar na internet, grandes empresários começaram depois de 50. Não vieram de berço de ouro. Muito pelo contrário, na história tem jovens que receberam herança e só destruíram. Certo? Só destruiu o patrimônio. Conheço vários. Certo? Quando eu atendi a pessoa lá no Rio de Janeiro, o empresário estava perturbado porque a mulher deu um golpe, levou a empresa, não sei o quê. Atendi outro rapaz também que tentou tirar a vida porque a mulher deu golpe nele, levou o patrimônio dele. E o cara era da igreja e tudo. Não, era da igreja. E o cara está largado morando na rua. Porque não teve estrutura, não pensou num projeto de vida, não pensou numa escapatória, ele não pensou, se o A der errado, eu vou para o B der errado, tem o C. Se não tem no Egito, tem aonde? Davi deu uma de doido, né? Falamos aqui, o Davi deu uma de doido para quê? Porque ele tinha que fugir do inimigo dele, que era Saul. Então, vou dar uma de doido. Certo? Temporariamente vou dar uma de doido, e os caras, rapaz, esse Davi é Davi. O rei, cuidado, teu olho com esse cara é Davi. Esse cara é malandro demais. E o cara me estava dando golpe para fingir ali, estava doido para quê? Para sair do problema. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, estou dizendo que você tem que procurar, baseado na sabedoria de Deus, projetar a sua vida e não ficar estagnado, uma incapacidade de se mexer, incapacidade de projetar, incapacidade de preparar o seu futuro. Por que não? Certo? Voltando aqui, também que eu pulei a história, né? Eclesiastes, no capítulo 7, agora sim, Eclesiastes 7, 8. Eclesiastes, no seu capítulo 7, no verso 8. Eclesiastes, capítulo 7, verso 8 diz assim: o fim das coisas é melhor do que o início. Não basta começar, eu tenho que terminar bem. O fim das coisas é melhor do que o início. A paciência é melhor do que orgulho. Seja paciente, irmão. Não deu certo? Para, pensa, planeje e execute. E Caleb pensou, calma aí, daqui a 40 anos eu vou fazer o que com essa terra? Eu vou capacitar minha filha, casar, conquistar a terra, papo, sucesso, sossego. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Pensa nisso, irmão. Planeje. Eu não posso ficar preso numa crise crônica. Não consigo pensar, não consigo falar, não consigo executar. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte da sociedade, certo? Meu irmão, obrigado pela paciência. Fico por aqui. Senão, a gente vai se estendendo, o assunto vai se alongando. Peço ao Espírito Santo que nos capacite, nos melhore a cada dia e possamos ter esse entendimento para ajudar
aqueles que estão mais próximos. Um grande abraço a todos. Obrigado, Ricardo. Amém, Osni. Bacana. O Richard vai dar risada, mas eu uso uma expressão, graças aos cabelinhos grisalhos, eu sempre falo, quando alguém vem discutir alguma coisa que eu já passei, que eu já sei o final, já está rindo, é o seguinte, eu sempre falo o seguinte: aeroporto que vocês estão pousando, aliás, decolando, eu já pousei com chuva. Então escuta, tio, escuta os cabelinhos brancos, não vai nessa vibe. E é isso, né? Você falou de idade, só um resumo rápido, eu com 51 eu me converti. Com 61 eu terminei meu estudo médio, que eu não tinha. E ano que vem eu vou para a faculdade, com 64. E é isso. E vamos em frente. Amém? Irmão, se alguém quiser comentar alguma coisa, para de rir, Ricardo. Eu estava ouvindo, né? A gente vê a palavra, a gente começa a estudar e a gente começa a lembrar, né, das coisas que acontecem na vida, acho que de todo mundo, né? Então, quando você leu o primeiro versículo lá sobre a sabedoria, eu fiquei lembrando, e acho que todos nós aqui já vimos os nossos pais e mães falando assim: se eu pudesse, eu mudava tanta coisa na minha vida. Se eu soubesse o que eu sei hoje, lá atrás eu não teria feito determinada coisa. E tem um provérbio, acho que ele é hebreu até, que diz assim: se a velhice pudesse e se a juventude soubesse. E é a pura verdade. O jovem tem toda a força do mundo, todo o vigor, mas não sabe. E aí, Osni, você fala: filha, não faz isso, você vai quebrar a cara. Filho, não faz isso, você vai quebrar a cara. E a gente vai, pumba, quebra a cara. Nossa, eu me lembro uma vez, minha mãe falou: não vai naquele baile, porque sempre dá briga lá. E dito e feito, eu fui escondido, chegou lá embaixo. O cara quebrou uma garrafa, enfiou na barriga do outro, eu saí correndo, falei: meu Deus, se a minha mãe souber que eu tô aqui, eu tô lascado. Ou seja, cantou a bola, falou, e a gente faz. Aí você fala: não, hoje eu já sei como é que faz, agora eu sei como é que é, mas aí você tá velho, você já não tem o mesmo vigor, né? Mas é uma sabedoria, né? É a sabedoria, né? De saber aprender nos nossos erros, nas nossas falhas, né? E quantos de nós não ouvimos os nossos pais falando: se eu pudesse, eu mudava tanta coisa na minha vida. Muito bom, Osni. Deus te abençoe, viu? Amém, irmãos? Deixa eu também fazer um comentário. E quando eu me converti, eu comecei a fazer escola Shekinah. E aí era informação muito forte, porque a escola Shekinah trabalhava com cura e libertação, e era aquele negócio mais forte e tal. Então, a cura interior era muito profundo, né? São coisas profundas que era para tirar mágoa e tudo mais. E aí eu entrei em conflito com o meu pai, porque meu pai é assembleiano, modo, né, lá de trás, e eu entrei num conflito e eu não consegui explicar, e ele não queria saber do que eu estava explicando, que para ele não tinha. E eu fiquei ali mal com aquilo ali, bravo com meu pai, que eu não consegui explicar para ele. Eu estava aprendendo tanta coisa, era tanta coisa, que eu queria que ele aprendesse também, né? Porque era uma das minhas dificuldades, era o meu pai. Mas aí eu falei com o pastor falou aquela passagem, né? Que em odres velho não se coloca vinho novo, né? Que senão o odre estoura e tudo mais. E aí eu parei de fazer isso. Conclusão, acabei ensinando ele muitas coisas, mas acabei aprendendo muito mais. Porque eu tive esse posicionamento. Espera aí, né? Eu recuei, aprendi a recuar ali na hora e acabei aprendendo muitas coisas que eu não tinha ainda, né? Não sabia ainda. Então a experiência dele, no geral, foi muito valiosa. E aquela barreira que eu tinha, ela foi parada ali. Então eu coloquei o vinho novo em mim e peguei um pouco do vinho velho. É isso aí.
Bem, senhor Osni, estão me ouvindo? Sim. Estava ouvindo tudo. Estava dirigindo, agora parei, agora posso falar, é brincando. Palavra abençoada. Eu lembrei de uma frase logo no começo da minha conversão e fiquei com essa até hoje. Então, toda vez que vou falar, ministrar sobre sabedoria, essa frase vem na minha mente. É um pastor que pregou uma mensagem sobre sabedoria e falou assim, olhou para minha cara e falou assim, a sua ignorância me preocupa. E aí, a mensagem foi sobre sabedoria, né? Então eu lembrei, porque a falta de sabedoria é ser ignorante, né? E aí essa frase e essa passagem 90:12 do Salmo, ensina-me a contar os dias para que alcancemos um coração sábio. Tem muitas coisas importantes aqui que eu, né, que é exatamente um pouco que o Marcão falou aí, né? Do pai que, né, não queria aprender e tal. O ensina-me diz respeito a duas coisas: atitude de humildade, né, e disciplina para ter sabedoria. E a contar os dias diz respeito a ter paciência, né? Então, a gente é ignorante porque não é humilde, não tem paciência, não tem disciplina, e tem tudo a ver, tem tudo a ver. E você ministrou algumas coisas aqui que eu tomei posse de algumas coisas importantes, porque, queira ou não, aqui já tem tudo, os cabelinhos brancos. Tem uns que já passou, tá quase perto da cova ali, tipo o Ricardo, que vai lá no ônibus, já apresenta a carteirinha de 70 anos, mas tudo bem. Mas é importante a gente, e o Ricardo, aliás, o próprio Ricardo deu um exemplo bacana, eu não sabia, viu, Ricardo? Parabéns, né? Vai fazer a faculdade e tal. Então não tem tempo, né? Eu acho que, tenho certeza, Ricardo, né, para a glória do Senhor, se você não tivesse Jesus, você não teria essa disposição e disciplina. Então é um exemplo de um servo de Deus que conta. Tá, Deus está ensinando a contar os dias e está usando com sabedoria, né? Com humildade. Então, glória a Deus. Glória a Deus pela palavra. Mais alguém, irmão? Ah, os novinhos estão tudo quietinho, né? Só os coroas estão falando oi. Rina Máquina, você já é avô. Aproveitando aqui para complementar algumas coisas também, essa semana, no discipulado que eu faço com o pastor da igreja, meu irmão, o tema dessa semana foi maturidade, né? Isso complementa muito, principalmente quando ele estava falando, né? O estava falando sobre a questão da capacitação, porque muitas vezes a gente não tem maturidade para entender que a gente tem que ter ali uma comunhão muito grande com Cristo, entendeu? Com a Bíblia, coisas nesse sentido, para que a gente esteja realmente alinhado. E principalmente para nós que somos mais jovens, e acredito aqui que sou mais novo, há muita indisciplina, né? A gente tem muito a rebeldia e tal, coisas nesse sentido. Eu até falo pro Ricardo, a gente trabalha junto e eu falo, pô, a melhor forma de a gente aprender é conversando com pessoas mais velhas, justamente por conta da experiência. Então, eu particularmente gosto muito de conversar sempre com pessoas mais velhas, porque elas trazem muita experiência e eu consigo aprender sem passar pela dor, digamos assim, porque estou aprendendo com a experiência de outras pessoas. Então, assim, em relação não só à questão da vida em si, mas a questão religiosa também, porque tem muitas coisas muitos caminhos que vocês já sabem os atalhos, digamos assim, e eu aprendendo, eu não vou precisar passar por todas as dores para conseguir discernir o que vai ser certo, o que vai ser errado e ter um resultado ruim antes de chegar no resultado bom. Então, essa questão da maturidade, quando você estava pregando, eu estava lembrando muito disso, essa questão da gente ter maturidade, e até no sentido de maturidade em aprofundamento na palavra, porque não adianta ter maturidade em vários âmbitos da vida e não ter a maturidade com Cristo, que é o que mais importa, entendeu? Então, acabou complementando isso aí. Glória a Deus. Aleluia.
Mais alguém? Marquinhos, quer comentar alguma coisa? Senão eu posso falar para o pastor. Pastor Carlinhos. Glória a Deus, né? Que experiências boas que a gente troca nessas reuniões, porque Deus sempre dá uma experiência individual para cada um. Cada um tem uma forma de viver, o contexto onde ele vive, o trabalho, são experiências diversas que a gente aprende muito aqui. Foi dito aqui sobre consultar a Deus e como é bom a gente ter um Deus que está sempre disponível para nos ouvir. Então, eu já tomei muitas decisões na minha vida que eu me arrependi porque eu não consultei. Consultei a Deus, consultei por desencargo de consciência. Sabe quando você quer muito uma coisa e você ora, mas querendo aquilo? Então, tem a vontade permissiva de Deus e tem a vontade soberana de Deus. E, às vezes, a gente toma atitudes que depois a gente vem se arrepender. Mas é muito importante ouvir os mais experientes, aqueles servos de Deus também que já tiveram na sua vida experiências que podem agora contribuir. Eu sempre gosto de lembrar do meu pai. Meu pai não tinha estudo praticamente, tinha o 2º ano primário, mas ele tinha uma vivência, tinha uma experiência de vida e a gente cresceu assim, na mesa, comendo no almoço, na janta e demorava 2 horas, às vezes, de fim de semana, que ele trocava experiências. Então, as experiências que ele contava, até hoje eu me lembro de coisas preciosas que a gente foi aprendendo no longo da nossa vida, na nossa formação. Então, os cabelos brancos falam bastante, viu? E pensando em cabelos brancos, meu pai gostava muito deste salmo aqui, é o Salmo 71, e ele sempre falava desse salmo para mim. E só vou ler só o versículo 17 ao 18. Davi falando: desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho e de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Olha o planejamento dele aqui. Trabalhou a vida toda, mas agora que estou com cabelo branco, eu não vou parar não. Renova as minhas forças, porque eu tenho que falar muito ainda para as futuras gerações, trabalhar muito, não posso deixar passar essa experiência em branco. Então, meu pai gostava muito desse capítulo, todo o capítulo é lindo, depois você pode ler com calma, mas complementa o que o Osni falou, né? É realmente importante fazer planejamento, não desanimar, e a gente tem muito para oferecer ainda. Eu conheci na minha igreja, já falecido há muitos anos, o pastor Henrique, ele tinha 97 anos, ele faleceu com 97 anos. E ele sempre falava, tinha dificuldade de falar até a pronúncia dele, o Zezinho lembra dele. A pronúncia dele era difícil, mas ele tinha o intuito de ainda escrever cartas. Ele escrevia cartas e mandava cartas. E ele mesmo falava, Deus podia ter me recolhido há muito tempo atrás, mas ainda Deus tem um propósito na minha vida. Então, ele tinha dificuldade de falar, mas ele escrevia cartas e mandava cartas, mensagens. E com 97 anos ele partiu para o Senhor. Eu gostava de falar com ele porque aquele primeiro cometa Halley que apareceu, primeiro não, cometa Halley que apareceu, que a gente viu, não lembro que década que nós vimos, mas ele viu lá em 1918, era assim, os primeiros anos do século 20, e ele contava, né? Então eu gostava de ouvir as coisas antigas, como ele passou e a vida que ele teve. Então, são coisas, experiências maravilhosas, né? Como a cultura oriental, eles dão muito valor ao idoso, né? Pelas experiências que ele tem para passar. Então, nós temos esse privilégio também de ouvirmos as pessoas de mais idade, principalmente os servos de Deus, no caminho espiritual, no crescimento espiritual, e compartilhar, como Davi falou aqui, né? Agora que estou velho de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Ele tinha planos e eu espero que a gente também tenha planos. Nós não estamos inválidos. Esses dias eu tive uma reunião com os pastores e um pastor muito amigo meu completou 70 anos. Ele chegou para mim, ele falou assim: Carlos, eu tive que fazer um reset na minha vida aqui, porque quando eu cheguei nos 70 anos,
eu parei um pouquinho e me balancei. Ele falou, fiz 60, não tive problema. Quando cheguei nos 70, eu parei para avaliar, falei, nossa, a vida está indo embora, já está acabando. E eu falei para ele, né, olha, a nossa vida está nas mãos de Deus, os nossos dias estão contados. Nem um dia mais, nem um dia menos. Então, enquanto estamos aqui, vamos trabalhar, vamos planejar, vamos fazer as coisas, porque o tempo vem, né? Tem criança que morre, tem adolescente que morre, tem jovens que morrem, tem idoso que morre. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Mas enquanto tivermos fôlego, tem trabalho para ser feito. Glória a Deus pela palavra, pelos comentários, Osni, glória a Deus pela tua vida, que Deus tem te usado aí. E se tivermos pedidos de oração, por favor, deu um nó na garganta agora. Pode mencionar aqui que nós vamos orar. Eu queria pedir oração para o meu sobrinho, é um homem de Deus, tem 38 anos, se não me engano, 39 anos, e passou por uma experiência muito difícil, de um relacionamento muito difícil, né? E está se reerguendo agora, que foi muito doloroso, né? Eu tive ontem lá, ele está morando agora em Vinhedo, um rapaz esforçadíssimo, um homem de Deus, músico, e agora ele está, né, começando de novo. Então, uma oração para o Rodrigo, para que ele venha, né, voltar a conquistar, exatamente no tema, né? Ele teve que parou um tempão, foi desistindo por causa de todos os acontecimentos, que eu não vou dizer, mas foram acontecimentos ruins, não que ele passou e que agora ele está se recuperando, mas para que ele continue, que ele tenha esse posicionamento aí de fazer mesmo que pareça tão difícil. Vamos orar pelo Rodrigo. Mais alguém, irmãos? Eu continuo pedindo oração, né, pela minha saúde, que ainda é uma fase de recuperação. Lembrar sempre de orar pelo nosso irmão aqui, Austélio, que precisa de um transplante de medula e tem que ser 100% compatível, né? Então é algo difícil, mas as orações e querendo Deus, isso será possível. Eu peço que os irmãos orem. Austélio, o nome dele. Austélio. Vamos orar pelo Austélio. Mais alguém, irmão? Pastor, pelo sabedoria, decisões no trabalho, a gente teve aí uma perda de um contrato, então a gente vai ter que movimentar pessoas, então que Deus dê sabedoria para fazer, né? São vidas, empregos, né? Para a gente fazer o melhor. Com certeza, precisamos sempre, né? Mais alguém, irmãos? O Dedé me ligou, ele pediu até desculpa, porque ele está fazendo um curso, ele falou, vocês mudaram por minha causa, mas é que é uma semana sim, uma semana não. Aí fiquei um tempão com ele no telefone, uma áudio chamada, e foi bênção, mas ele sentiu de não poder estar com a gente aqui. Mas vamos, na semana que vem, querendo Deus, estaremos juntos. Então, Dedé ia pedir pelo Brasil, nosso país, que é o nosso dever como cristãos, de orarmos, né? E declararmos a vitória nesse país em nome de Jesus. Mais alguém? Lembrando, pastor, do Bruno, da Giane e do Lúcio. É verdade. O Bruno, a Giane e o Lúcio. Eu queria também pedir oração pela Advani, pela dona Josefa, o senhor Wilson, né? E o Marcelo. Vamos orar, sim. O primeiro nome que você falou, qual que é, do Lorival? Advani. Advani, tá. Vamos orar pela Advani. Mais alguém? E eu peço oração por mim, que na quarta-feira eu vou fazer um procedimento cirúrgico aí, vou estar internado, então me ajude em oração. Vai ser às 8 horas da manhã, vou internar às 6, e às 8 da manhã eu vou passar por um procedimento, né? Eu estou confiante, sabendo que Deus está no controle,
mas nada melhor do que os irmãos estarem orando um pelos outros. Aí eu creio que para a glória do Senhor vai correr tudo bem. Então vamos orar. Senhor amado Pai, Deus poderoso, muito obrigado, Deus, por mais esse momento especial que tivemos aqui, conectados uns com os outros nesse meio de comunicação, Senhor, agradecendo a palavra que foi dada, que tocou nos nossos corações, também o compartilhar de cada um através das suas experiências, como isso traz crescimento espiritual. Somos gratos, ó Pai, por termos esses momentos preciosos. Obrigado a Deus pela vida de cada um que tem se esforçado para participar, para estar aqui reunidos nesse momento, sabendo que todos têm os seus compromissos, as suas lutas, as suas dificuldades, mas nós cremos que o Senhor tem agido e tem falado em cada coração. E agora, Senhor, unidos em oração com o mesmo propósito, colocamos aqui o Rodrigo, que é o sobrinho do Marcos. Tu sabes, Senhor, o processo que ele atravessou, as lutas, as dificuldades, mas o Senhor é Deus que pode restaurar. O Senhor pode restaurar aquilo que foi perdido. Então nós colocamos ele, que é teu servo, no teu altar, dá sabedoria, dá discernimento, dá capacitação e ajuda, ó Pai, abre as portas. O Senhor tem portas para serem abertas, que ele possa ser vitorioso e que isto seja para glorificar o teu nome. Então esteja fortalecendo o Rodrigo, Pai, a nossa oração. Pastor Arildo, Senhor, pede pela sua saúde, ó Deus, opera na vida do pastor Arildo, que é teu servo, fortalecendo as células do seu corpo, curando, libertando de todo o mal, renovando as suas forças, dando saúde, vigor, disposição, e que ele possa continuar sendo grande bênção nas tuas mãos para a glória do Senhor. Sustenta com a tua poderosa mão a nossa oração. Ele pede pelo Austrélio, Senhor, também aquele transplante de medula. Opera ali, Senhor, tu podes operar, é um servo teu também, e o Senhor tem compromisso com aqueles que são teus. E o Senhor diz na tua palavra, onde estiver 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Nós estamos aqui em um bom grupo, reunidos em teu nome, Senhor, orando e intercedendo com o mesmo propósito. Sabemos que o Senhor está ouvindo, o Senhor tem o poder para mudar situações, curar e libertar. Então visita esta vida com teu poder. Oramos pela nossa nação, o Brasil. Continuamos declarando no nome santo e poderoso de Jesus Cristo que o Brasil é do Senhor Jesus e que o Senhor pode cumprir a tua palavra que diz que tudo que está encoberto um dia será revelado. Nós profetizamos esta palavra no Brasil, porque é a tua palavra. E nós declaramos, Senhor, a vitória neste país. Liberte este país, perdoe o pecado desta nação, sara esta nação, mas salva esta nação. É o nosso pedido, Senhor, que te fazemos. Também o Bruno, a Giane, o Lúcio, Senhor, colocamos o Bruno e a Giane com o problema, Senhor, físico que eles têm, são tetraplégicos, ó Pai, tu podes agir na vida deles. Nós clamamos por misericórdia, Senhor, compaixão, esteja fortalecendo a vida deles, renovando as forças, ó Pai, tanta dificuldade que eles têm para viver a cada dia, mas o Senhor está presente em todos os dias. Clamamos, Senhor, pela vida, pela saúde, pela disposição, anima esses corações, esses corpos, ó Pai, renovando a sua saúde. Também o Lúcio com a sua família, que ele esteja firme nos teus caminhos, que não se desvie jamais. Oramos pela dona Josefa, pelo seu Wilson, pelo Marcelo e a Divani, Senhor. Opera nessas vidas, na área da saúde, eles estão precisando, ó Deus, do toque do teu poder restaurador. É o nosso clamor. Também oro por mim, que vou fazer aquela cirurgia na quarta-feira, está nas tuas mãos e estamos descansando no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado dos teus filhos. E dá-nos a todos uma noite tranquila, de paz, de repouso, e um restante da semana na direção do teu Espírito Santo. É a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus, Glória a amém. Deus. Amém. Deus abençoe vocês aí. Uma boa semana, hein? Boa semana, boa Boa semana. Orando, Amém. Boa semana, meus Deus irmãos. abençoe. Glória a Deus. Mais. Até a próxima. Amém. Semana abençoada. Boa noite. Boa noite, João. Osni, Oi. Deus abençoe a todos. sua ignorância me Amém. preocupa. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados
exceção. Chega de olhar pra mim.